A vida é o tempo pra te esperar. Quanto tempo espera pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Boa noite. Quando o Elias me deu a escala desse mês e eu vi que eu estava agora no comecinho do ano, eu lembrei que a primeira vez que eu falei na igreja foi no culto de passagem de ano, de 2008 para 2009. Eu tinha 19 anos. E na hora que eu pensei nisso, me veio à mente, né? Eu falei, nossa, eu nunca mais falei sobre aquela mesma mensagem, eu nunca mais preguei. Não dá pra dizer que era um sermão, porque eu acho que ele durou 10 minutos. Mas eu nunca mais tinha falado nada. E eu pensei, acho que é um bom momento. É começo de janeiro ainda, né? Tá bom. Tá começando o ano, todo mundo tá com o mesmo espírito ainda da passagem de ano. Então, eu resolvi falar o mesmo assunto. Só que, com 19 anos, falando pela primeira vez na igreja, eu considerava que eu não tinha grandes experiências que fossem relevantes na vida das pessoas para falar no culto de passagem de ano. E aí, eu estava em Tatuí, na época, na casa de uma amiga minha. Ela ia cantar no final uma música específica que a gente já sabia qual era. E eu falei, eu vou fazer alguma mensagem em cima da música que ela vai cantar. E aí eu preparei a mensagem em cima dessa música. E eu coloquei na mensagem a única experiência relevante que eu imaginava que poderia ter para contar para as pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. A gente vai conversar aqui um pouquinho. Essa mensagem provavelmente vai ter um pouquinho mais do que 10 minutos, porque muitas coisas que eu falei no início dessa mensagem há 15 anos atrás eu não lembro mais. Mas não vai ter muito mais tempo do que isso, não. Começo de ano é um momento em que todo mundo, sem exceção nenhuma, traça meta. E as metas são sobre inúmeras coisas. Tem gente que quer, mudar a alimentação, né, Solange? Fazer exercício físico, arrumar um emprego que pague mais, estudar, fazer um monte de coisa, não importa. O fato é que todo mundo está acostumado. Chegou janeiro, a gente começa a planejar coisas novas, coisas diferentes, mudanças, ou de repente melhorar alguma coisa que a gente já estava fazendo, mas que precisava ser melhorado.
é um momento onde a gente encontra ali, de forma bem conveniente, oportunidade para mudança. E com essas oportunidades, com essa necessidade de mudança, com esse desejo que a gente encontra em fazer transformações na vida durante o ano que vai começar, a gente também começa a desejar, ou deseja de maneira mais intensa, coisas que sejam materiais ou não, mas que nos ajudem a projetar um futuro, ou com essas coisas, ou por meio delas. E para as pessoas que cresceram, ou nasceram num lar cristão, e eu sou uma delas, a gente sempre ouviu falar, a gente cresce a vida toda, falando sobre sonhos e metas, onde no meio desses sonhos e dessas metas, precisa estar o desejo de ir para o céu. Porque todas essas coisas que a gente sonha e que a gente espera e com as quais a gente começa a traçar planos, essas coisas vão ser recebidas através de Deus quando a gente for para o céu, em sua plenitude. E nós desejamos receber coisas das quais a gente ouve falar, das quais a Bíblia nos diz, só que tem um verso na Bíblia, que aí é o único verso que eu usei nessa mensagem. Ele tem algumas interpretações, dependendo do contexto que se usa ele, mas hoje a gente vai usar ele num contexto bem simples. E esse verso, ele fala um pouquinho sobre essas coisas que a gente pode desejar, que a gente pode imaginar, que a gente pode receber quando for para o céu. E é o verso que está em 1 Coríntios 2:9. É o único verso que nós vamos ler esta noite. 1 Coríntios 2:9. E eu peguei a Bíblia emprestada do Antônio, né, Antônio? Mas ela não está na versão que eu queria. Então eu vou ler essa daqui e depois eu leio aquela ali que eu pedi para ele colocar. Nessa Bíblia diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa versão que eu pedi para o Antônio colocar aqui diz: mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando a gente lê esse verso, para mim fica um pouquinho claro que talvez as expressões olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu podem ser um pouquinho mais fáceis da gente acreditar ou entender ou falar, não, tudo bem, é isso mesmo, porque a gente sabe que ninguém foi para o céu, das pessoas que já compartilharam essas experiências. E aquelas que tiveram um vislumbre pequenininho ali, Ellen White, João, eles falam que não tem como descrever o que eles viram. Então a gente não consegue realmente saber de fato o que eles viram, o que tem ali. Só que quando a gente vai para a terceira expressão, que é mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para nós, é um pouquinho inevitável que a gente comece a comparar, de maneira talvez bem simplória, mas com as coisas que a gente vê, com as belezas que a gente vê, com histórias que a gente ouviu, com situações que a gente vivenciou, que a gente começa a imaginar algumas dessas coisas, ou como serão essas coisas que a gente pode receber quando chegar no céu. E a nossa mente quer imaginar. Talvez seja um pouquinho mais difícil da gente entender essa expressão, porque a nossa mente quer imaginar aquilo que a gente vai ter no céu. A nossa mente quer imaginar os lugares, a nossa mente quer imaginar as situações, as histórias que talvez agora a gente vai poder ouvir da boca das pessoas que viveram essas histórias bíblicas, talvez. E tem mais uma coisa que a nossa mente quer imaginar. E seriam alguns encontros. Talvez o primeiro deles é o encontro com Jesus, que é o que todo mundo fala sobre isso. Nós temos músicas que falam sobre isso. E o segundo, eu acredito que seja um outro tipo de encontro, que é um encontro com pessoas que a gente perdeu. Em abril do ano de 2000, já vão fazer 24 anos esse ano, faz muito tempo, meus avós maternos estavam completando 50 anos de casados.
E nessa história que eu vou contar agora, tem alguns detalhes que podem parecer muito pequenos, mas que eu gravei na minha mente, mesmo depois de tanto tempo, por conta da forma como os acontecimentos ocorreram. No dia 4 de abril, meus avós fariam 50 anos de casados. E naquele ano, iria cair numa terça-feira. Só que uma festa de bodas de ouro, numa terça-feira, é meio complicado, né? Ainda mais com uma família grande. Então, foi decidido que a festa, o culto, a festa toda, aconteceria no domingo, no dia 2 de abril. Mas não foi só por ser domingo. Foi decidido isso porque no dia 2 de abril era o aniversário da minha avó. Então, seria feita uma festa só. E meu avô falou, não, eu quero fazer. Vamos fazer no dia 2, que é um domingo. E a família toda foi para lá. Eu tinha 10 anos na época. A gente morava em São Paulo. E eu lembro que a igreja estava bem cheia. Não sei quantos conhecem a Igreja Central de Hortolândia. Ela é um pouco menor, acho que hoje em dia, por causa do tamanho da igreja do IASP. Ela acaba sendo um tanto menor que a igreja do IASP. Mas ela é uma igreja grande. Fisicamente, o prédio dela é uma igreja bem grande. E a igreja estava toda decorada, com muitas flores muito lindas. Acho que encheu de gente quase até a metade. Eram muitos amigos, era muita gente da família que foi para lá, para essa festa. E foi um culto muito bonito mesmo. E depois do culto, nós saímos de lá, fomos para um salão, onde teve festa e tiveram muitas situações ali ainda com os meus avós, com a família toda. E eu lembro que a gente via os meus avós muito felizes. A minha avó estava muito feliz. E essa era uma situação que não era assim tão comum de ver. Não porque minha avó fosse uma pessoa triste. Ela era brava, mas ela não era triste. Só que era porque o meu avô tinha Parkinson. Não sei quantos sabem exatamente o que acontece, mas essa não é uma doença muito fácil de lidar, talvez. Porque o Parkinson mexe com a mobilidade, né? Conforme a pessoa vai piorando, ela às vezes para de andar, enfim. E a minha avó vivia, mais do que o restante da família, constantemente preocupada com como seria o futuro do meu avô por causa dessa doença. Só que naquele dia ela não estava pensando nisso. A gente via no rosto dela que ela estava muito feliz. E a doença do meu avô era a última coisa com a qual ela se preocupava. E essa felicidade dela era tanta que também deixava o meu avô muito feliz. Então, por diversas vezes ali na festa, ele repetiu uma frase. E a gente sabe que depois da festa ele também falou isso algumas vezes. Que ele dizia assim, que se ele morresse ali, naquele dia, ele morreria feliz. Porque ele tinha realizado tudo que ele queria na vida e ele estava ali, vivenciando um momento muito bom. A festa acabou. Nós voltamos para São Paulo, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E a gente continua ali vivendo a vida, né? Segunda-feira, cada um nos seus afazeres. Terça-feira de manhã, fomos para a escola. À noite, quando a gente chegou, terça-feira, dia 4 de abril do ano de 2000, minha mãe chegou do trabalho, devia ser umas 7, 8 horas da noite. E a gente estava ali brincando com ela, fazendo a festa. E o telefone tocou, minha mãe atendeu. E aí ela parou de falar, parou de fazer o que a gente estava fazendo. E é claro que a gente estava ali empolgado e a gente começou a perceber que ela ficou quieta. E a gente começou a perguntar o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. E aí ela só desligou o telefone e falou, a gente tem que voltar para Hortolândia. Ela não falou o que era. Eu lembro que estava de noite no caminho, acho que a gente até foi parado pela polícia, porque meu pai estava correndo muito. E a gente dormiu, eu e meu irmão dormimos no banco do carro, no caminho ali, não chega a ser 2 horas de viagem. E eu ouvi a minha mãe falando alguma coisa sobre um acidente. Ela não falou mais nada. Mas nesse acidente, quando a gente chegou em Hortolândia, eu fiquei sabendo que meu avô tinha morrido, tinha sido fatal.
E aí, no dia seguinte, na quarta-feira, a gente na Igreja Central de Hortolândia, com as mesmas flores do culto de domingo, com as mesmas pessoas do culto de domingo, estávamos ali agora com o caixão do meu avô na frente da igreja. O caixão estava fechado, só aquela janelinha assim, para poder ver o rosto da pessoa, porque meu avô tinha sofrido um acidente de carro. Ele trabalhava, ele vendia alho depois já de aposentado, enfim. Era o que ele gostava de fazer. E ele ia em Sumaré, e ele fazia os pacotinhos com alho descascado e tal. E aí ele ia entregando, ele passava para visitar as pessoas que ele conhecia. E numa dessas visitas, naquele dia, ele saiu da casa da pessoa, e ele foi atravessar a rua, e alguém passou rápido e atropelou ele. E ele morreu na hora. E ali no culto, na igreja, eu lembro que eu estava no colo da minha tia. Minha mãe tem 2 irmãs, eu estava no colo da minha tia, que é a irmã do meio dela. Ela foi se aproximar do caixão comigo e com meu irmão. Meu irmão acho que chegou mais perto do que eu. Eu não conseguia, eu chorava muito. E eu lembro que ela me levou assim como se fosse daqui até ali, quase no final da sala. E eu já olhei por cima assim, vi na janelinha e eu falei, eu não quero ver. E eu continuei chorando. E ela foi comigo pro fundo da igreja. Eu deitei no banco, no colo dela, e ali a gente ficou muito tempo. E foi a primeira pessoa na vida que eu perdi, que era próxima de mim. Então eu chorava muito, muito. E meu irmão ficou ali com a gente. E eu lembro que a minha tia falava para mim e para o meu irmão uma coisa em relação a tudo isso. Ela só falava assim, a gente tem uma esperança. A gente sabe que ele vai ressuscitar. Então a gente só precisa estar preparado para poder ver ele de novo. Porque ele vai ressuscitar e a gente vai encontrar com ele outra vez. Na cabeça de uma criança de 10 anos, é muito bonito imaginar isso. E eu falei, foi a primeira pessoa próxima de mim que eu perdi. E durante muito tempo foi o reencontro, quando a gente falava, quando a gente ouvia na igreja e ouvia músicas, enfim. Era o único reencontro que eu imaginava, porque era o meu avô, que eu perdi com 10 anos, que eu sentia tanta falta. Hoje já, 24 anos depois, eu também perdi alguns amigos, eu também perdi meu pai. E a gente quer imaginar. A nossa mente lê o verso e a gente fica tentando entender por que Deus falou. E a gente não consegue imaginar as coisas que Deus tem preparado para nós. E eu acho que depois de muito tempo é fácil a gente entender por que isso está escrito na Bíblia. Que a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue sequer imaginar. Porque tudo isso que a gente imagina, quando chegar vai ser muito melhor. Então a gente pode sonhar, a gente pode tentar imaginar como vai ser, mas vai ser melhor quando for acontecer. E aí eu lembro que quando eu preparei tudo isso, 15 anos atrás, e eu contei essa história no culto, teve um texto que eu encontrei que falava sobre esse reencontro, sobre essa cena, e era um texto muito lindo. E aí eu li ele, pode colocar o vídeo, Antônio. Eu li ele com o vídeo que vocês vão ver agora, porque essas mensagens muitas vezes acendem de novo no nosso coração essa vontade, essa imaginação que a gente pode ter. E o texto dizia assim: muito longe no espaço, anos-luz além da grande nebulosa, se aproxima a grande agitação. A prometida luz de Órion se manifesta, derramando-se sobre a terra como um presente celestial, anunciando a iminente volta de Jesus. Nesse instante sagrado, corações pulsam com uma emoção indescritível, misturando-se a lágrimas de alegria e esperança. Nas nuvens surge a figura divina,
envolta em uma luminosidade que transcende qualquer descrição terrena. É Ele, o Príncipe da Paz, cujo olhar irradia amor incondicional e cujas mãos carregam a promessa da vida eterna. À medida que Ele paira no firmamento, um murmúrio suave ecoa entre aqueles que aguardam ansiosos por esse encontro divino. A energia da fé pulsa forte, conectando almas e renovando a certeza de que naquele momento a separação está vencida. Os que partiram antes de nós, aqueles que amamos e que aguardavam na eternidade, sentirão o chamado da ressurreição. O céu então torna-se um palco de milagres, testemunhando a reunião de almas queridas. O brilho nos olhos dos ressuscitados é a mais bela melodia, e o abraço de Jesus é a sinfonia da redenção. As lágrimas, antes de saudade, agora serão de agradecimento, pois a promessa divina terá se cumprido. Neste cenário de transcendência, a emoção é como uma onda celestial, envolvendo a todos com uma intensidade que só o divino pode conferir. A alegria agora será eterna, e a visão de Jesus vindo nas nuvens, ressuscitando nossos queridos, é o epílogo emocionante da jornada humana, guiada pela luz de óleo e selada pelo amor infinito do nosso Salvador. Nós sonhamos com esses encontros. Só que hoje, agora, aqui, nesse novo mês de janeiro, a gente pode ter certeza que essas coisas que estão escritas na Bíblia, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, elas estão cada dia mais perto de acontecer. Então, logo mais, a gente não vai mais precisar sonhar. A gente vai poder encontrar e viver todas elas de verdade. Amém. Amém. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperando neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mar, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei.
eterno amor que me salvou. Amém. Vamos ficar em pé para orar. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de aprendermos e de relembrarmos cada dia as coisas que o Senhor promete para nós e as coisas que o Senhor prepara para nós. Nós já lemos, já ouvimos, já sabemos de tantas coisas que o Senhor quer nos dar quando for nos levar de volta para casa. Mas uma delas, que é esse reencontro com as pessoas que nós perdemos, é uma das que mais importam, porque nós teremos a oportunidade de estar de novo com aquelas pessoas que nós amamos. Nós queremos pedir que cada dia deste ano renove no nosso coração essa esperança, renove no nosso coração essa certeza de que nós podemos encontrar essas pessoas novamente. E nós queremos estar preparados para isso. Nos ajude, nos guarde. E é isso que pedimos e agradecemos também. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.